Olá, clientes e amigos! Venho agora com vocês junto com o nosso podcast, o TVCIR, o podcast da Cirúrgica Bandeirantes. E hoje tem uma grande novidade para vocês. É o nosso terceiro podcast e nós vamos trazer uma empresa que está conosco já há muito tempo. Basicamente, eu acredito que de 20 a 15 anos. Que a empresa é a Venosan. É uma empresa de meias compressivas que passou por uma fusão, que tem mais 3 empresas por trás, muito conceituada no mercado, que veio para somar com a Venosan. E no nosso bate-papo de hoje vai ser bem interessante, que nós vamos abordar toda a história da Venosan, que é uma empresa de Recife, uma empresa que já está no mercado também há muito tempo, e é uma parceiro da Cirúrgica Bandeirantes, que vocês já conhecem aqui de Jundiaí, a nossa loja física, que agora a gente está no canal virtual, que é o TVCIR, que é o nosso podcast. E eu trouxe uma pessoa muito bacana para ter esse bate-papo com a gente hoje, que é a Flávia Pereira. Ela é gerente regional daqui do estado de São Paulo e ela vai contar a história para a gente da Venosan. Então, por favor, Flávia, fique à vontade. E, inclusive, ela é de Jundiaí, onde nós temos a nossa loja. Sim. E ela vai contar um pouquinho a história para nós e vai se apresentar para vocês. Fique com a gente no nosso podcast, o nosso terceiro. Muito obrigada, Fernando, pelo convite, né? Nós estamos muito honrados de poder participar desse projeto tão interessante e continuar essa parceria que a gente tem há tantos anos aí com a Bandeirantes, né? Então, estamos muito felizes mesmo de estar aqui, né? Legal, Flávia. E me fala uma coisa, você já está há quanto tempo na Venosan? Na Venosan eu estou há 1 ano e 2 meses. Eu iniciei como supervisora da propaganda médica, aí eu fazia interior de São Paulo e Centro-Oeste. E aí eu fui convidada, né, a entrar para a gerência. Então agora eu faço a gestão de todo o estado de São Paulo. Que legal, o estado é grande, né? É grande, viu? Faz todo o estado, de cabo a rabo. Sim, sim. Que legal. É o coração do Brasil, né? Então a gente realmente aqui, nós somos um setor muito importante dentro da Venosan. Legal. E me fala uma coisa, como começou a Venosan aqui no Brasil, a história da Venosan, para o pessoal conhecer, o pessoal de casa que está escutando, aqui, assistindo também, né? É muito interessante. A Venosan ela é uma empresa suíça, tem mais de 60 anos, e aí, na verdade, há 30 anos atrás, o senhor Kaiser veio para o Brasil e ele conheceu a esposa dele em Recife. E se apaixonou pelo Brasil e pela esposa e resolveu ficar. Então, o dono da Lohmann Rauscher precisava de um representante no Brasil. E aí, eles fizeram essa parceria e o Sr. Kaiser hoje está há 30 anos, né, com a empresa no Brasil. Essa empresa também exporta aí para toda a região latino-americana, né? Então, é uma história de amor aí que começou e o seu Kaiser hoje é um brasileiro, praticamente. Que legal. E a empresa fica em Recife? Fica em Recife, nossa fábrica fica lá. E ela tem hoje a produção aqui no Brasil? Já tem da maioria dos produtos, né? A matéria-prima, a gente trabalha com matéria-prima de primeira linha, então a nossa matéria-prima é toda importada. Japão, França, Itália, trabalhamos só com os melhores produtos, mas a confecção é toda feita já no Brasil. Ah, que legal. É legal você dar esse feedback, né? Que eu conheci o seu Kaiser numa feira hospitalar. Eu acredito que eu nem tinha 18 anos, mas eu consegui entrar na feira hospitalar. Eu conheci ele, mas não sabia dessa história, né? Dessa paixão, dele ter vindo para o Brasil, né? E ele é suíço, então? Suíço, sim. Ah, que legal. Eu percebi o sotaque dele, sim, que não era um sotaque muito brasileiro aí, né? Um português brasileiro nosso, né? E a Venosan é uma empresa que você já está há 1 ano e meio, né? E eu vejo que ela tem crescido bastante na linha de meias, né, compressivas. Sim, a gente vem trazendo aí o melhor de tecnologia, né? Então, tem buscado realmente novas tecnologias para adequar também ao mercado brasileiro e poder atender às necessidades, porque as coisas vão evoluindo, então a empresa precisa evoluir junto. Então, hoje realmente a gente tem uma linha muito completa de alta tecnologia para poder atender o mercado. Ah, legal. Eu, junto com os vasculares, né, e os médicos dos nossos clientes aqui de confiança, né, a gente recebe muito receita de vocês o dia inteiro. Tem o pessoal lá que é totalmente capacitado para tirar as medidas, né, vem qual meia que se enquadra, Sim. né.
E me fala um pouquinho sobre compressão. Vocês têm todas as compressões? Temos sim. Nós temos a 1523, né, que é a suave. Trabalhamos com a 2030 e a 3040 milímetros de mercúrio. Então, o que diferencia, na verdade, são os tecidos, né, as fibras, o material de cada produto. Então, nós temos a linha Premium, que é aquela linha de efeito climático, que tem um toque mais macio, mais tecnológico. E nós temos as linhas mais simples, temos aquela meia mais estética também, para aquela pessoa que realmente quer aparentar uma meia calça normal, não quer parecer que está com uma meia medicinal. Então, nós temos aí uma gama bem grande para atender realmente todas as necessidades. Não, legal. E falando em compressão, né? A gente está falando aí de uma meia de 15 a 23, uma suave compressão. Você tem uma linha que ela é mais casual para usar para o dia a dia, que tem um custo mais acessível. Sim, nós temos a leg line, né, que é a nossa meia mais acessível. Ela tem uma transparência maior, ela é mais delicada, sofisticada e ela atende realmente a necessidade do dia a dia. Então, nós temos ela no 15, 23 e no 20, 30. É uma meia também que a gente consegue usar para viagem, para dia a dia, trabalho, onde a pessoa fica muito tempo sentada, muito tempo em pé, né? Então, é uma meia que, né, não demanda só de receituário médico. O paciente pode comprar realmente para uma necessidade do dia a dia dele. Certo, olha que legal. Então, ela vai ter um toque daquela meia fina. Geralmente as mulheres gostam bastante, né? Não fica com aquela perna de boneca, né? Aquela história da meia de compressão que parece que não combina com o tom da pele, né, da pessoa. Então, uma meia interessante é a legline. Sim, né? sim. Ela é muito interessante nesse sentido. Ela tem divisões assim, às vezes o pessoal que está escutando o nosso podcast, assistindo, né? Ela tem divisão 3/4, 7/8, meia calça. A maioria das nossas meias, nós temos a 3/4, a 7/8, a meia calça, né? E temos também a meia que é unitária para uma perna só, com cinta. E com ponteira e sem ponteira. Então, nós temos todas as linhas, todas as medidas, modelagem e todas com ou sem ponteira também. A gente consegue atingir aí. Se você pudesse me explicar um pouquinho, quando a pessoa chega lá, ou a pessoa pega uma receita, né? Quando ela diz 3/4, é uma meia que ela chega até que local do corpo da pessoa, né? Porque às vezes os pacientes têm dúvida mesmo, né? A 3/4 é uma meia de panturrilha que a gente fala. Então, ela chega a 2 dedos abaixo do joelho, né? Então, o profissional que vai medir, ele vai medir todas as circunferências e vai medir também o comprimento. Então, a meia tem a localização exata ali de 2 dedos abaixo do joelho. Então, essa meia que é a meia de panturrilha. Ou a D, ou 3/4 que a gente costuma falar. Ah, legal. Por isso que a importância vocês que estão assistindo aqui o nosso podcast, entender um pouco sobre o tamanho, a prescrição da meia e ter pessoas na sua loja física que seja capacitada para tirar a medida, que acompanhe seu paciente, que faça a leitura da receita médica, né, que o prescritor passou para o paciente estar usando, né? E quando a gente diz em 7/8? Então, 7/8 é a que chega até a coxa, né? Tá. Também ela tem o local exato de ficar, né? Então, é muito importante esse profissional, né, da cirúrgica, ele ter essa expertise, ele ter esse conhecimento para ele poder fazer as medidas exatas, para que o paciente não tenha problema, que de repente uma medida errada pode prejudicar, pode machucar. Então, esse conhecimento, né, esse treinamento que é dado, eles são treinados, inclusive da sua cirúrgica, são todos muito bem treinados, para realmente não haver erro, porque um erro pode prejudicar o tratamento do paciente. Ah, legal. E aí a meia calça, que é o que o pessoal geralmente já está acostumado a lidar com o nome meia calça, né? Uma meia que vai... Sim, e inclusive a gente tem na linha da leg line a meia calça Queen, né? Que na verdade é uma exclusividade da Venosan, que é aquela meia voltada para as brasileiras, que tem um quadril maior, né? Que tem uma coxa maior, então ela consegue utilizar essa meia que é onde outras medidas não caberiam. Olha que interessante, então você tem uma linha que chama Queen, é isso? Queen, rainha. Legal. Então ela vai ter um tamanho maior. Ela tem um tamanho maior que atende. E ela tem uma compressão específica? Nós temos a 15, 23 e 20, 30. Puxa, que legal. Tenho percebido hoje que é um assunto até interessante para vocês aqui, sobre lipedema, né? E tem alguns vasculares que estão receitando suave compressão para tratar lipedema. Isso confere realmente? Então, o que a gente ouve falar é que eles analisam o grau do lipedema.
Então, é de acordo com cada paciente, né, o grau daquele lipedema, às vezes também o quanto o paciente suporta ali naquele tratamento. Então, um paciente que de repente não suporta inicialmente um tratamento com uma compressão maior, eles iniciam com uma compressão menor e vão aumentando. Ou se o paciente tem um grau menor também, uma suave compressão vai ajudar e vai resolver o problema dele, associado, claro, aos outros tratamentos que a gente sabe, né, que é alimentação, atividade física, então entra ali o conjunto de tratamento mesmo. Puxa, que legal. Então veja como que é interessante o mercado de meias, né? Vocês que estão assistindo a gente aqui. Ela tem suave compressão, média compressão, existe uma linha que é alta compressão e a gente está falando de um produto que é a Legline, que é uma linha da Venosan que tem esse toque mais estético. Mas existe, que eu vou contar para vocês, que ela vai explicar também, que é uma linha que chama linha 4000, que é uma linha da Venosan, que a gente tem uma procura muito grande lá na loja, por conta do... O que ela tem de diferente, Então, a nossa Ultraline é a meia premium que nós temos no mercado hoje. Ela tem a mais alta tecnologia, então ela tem o tactel na sua composição, que faz com que ela mantenha uma temperatura agradável, nanopartículas de silicone e que trazem esse toque mais macio, mais agradável. Então, ele é muito confortável, o paciente sente muita diferença no uso dessa meia, realmente. Puxa, que legal. Você falou uma coisa que é bem interessante. Quando eu consigo participar das vendas lá no nosso balcão, é muito interessante porque quando a gente pega a meia na mão, é impressionante. O toque, primeira coisa, parece que ela está quente. Você pega assim, ela tem um frescor. Sim, é agradável, muito agradável. E ela é uma meia muito prática de se vender, né? Até pela divisão do tamanho, né? Que é PMG, GG. Sim. Existe com, sem ponteira, Sim. né? E cores. Uma das cores que a gente mais vende lá hoje no nosso estabelecimento é a cor Olinda. Uhum. É a campeã de vendas essa? A Olinda sim, é a campeã de vendas. É uma cor que se adaptou muito bem, né, ao mercado brasileiro. E ela é uma meia que tem bastante saída mesmo. Não, legal. E uma outra linha que a gente procura ter em estoque na nossa loja, tem aquele paciente que ele tem, às vezes, dificuldade de vestir uma meia. Que vocês têm uma linha muito interessante, que eu gosto muito de estar explicando para o paciente lá no dia a dia, lá na nossa loja, que é aquela com zíper, né? Isso, nós temos a Comfort Line com zíper. Essa meia, ela é revestida 100% de algodão. Então, ela é antialérgica também. Ela é uma meia mais rígida, mais resistente, porém, ela tem mais facilidade de calçar devido ao zíper na parte de trás. Então, para pacientes que têm mais dificuldade, idosos, né? Então, é uma meia que o paciente consegue utilizar e calçar de forma mais fácil. É um diferencial também que só a Venosan tem hoje. Sim, até inclusive a gente... vou pegar um detalhe muito importante, Flávia, que a gente está num papo muito legal aqui. Às vezes a gente surge uma dúvida no próprio consumidor, porque às vezes a gente pega uma receita lá de meia com zíper. Sabe qual que é a primeira pergunta que a gente faz para o cliente? É para tratamento ou é com dificuldade de usar? Uhum. Porque vocês também têm uma linha com zíper que é a Ulcer... É a Ulcer Comfort. Isso, que ela é para tratamento de feridas, exatamente, né? para tratamento de ferida. Ela é uma meia onde é para uma perna só, né? Normalmente onde tem a ferida. Então ela vem com a meia com prata na sua composição, que é 15 milímetros de mercúrio, e ela tem a meia com zíper, que ela vai fazer uma compressão sobreposta. Então ela chega a 45 milímetros de mercúrio. E aquele prata, né, na composição dela, ele vai tratar também, ajudar a tratar aquela úlcera, aquela ferida. Então é um diferencial onde traz grandes resultados também para esses casos. Olha que legal, que interessante, né? Então tem meia para tratamento, meia com zíper. Então é muito importante vocês aqui que estão assistindo a gente, quando pega a receita do médico, dá uma questionada. Doutor, eu vou pegar com tratamento ou é só para facilitar na hora de vestir? Porque voltando um pouquinho no caso do lipedema, que você me disse da linha Queen, né? Sim. Eu peguei um paciente faz mais ou menos uns 6 meses e ele era um paciente que ele tinha por conta do lipedema, era muito grande, a perna muito grande. E o paciente não era obeso, não estava fora do padrão, mas devido ao problema, né? E foi uma meia que resolveu. E ele já tinha rodado Jundiaí
e região e não tinha achado nada igual. Sim, sim. Esses pacientes que têm muito edema, eles realmente têm dificuldade em encontrar meia. Muitas vezes eles precisam partir para o enfaixamento compressivo, que não é tão agradável, você que ficar indo até o local, né? Para eles estarem fazendo o enfaixamento. Então, quando a gente tem buscado essas numerações diferenciadas em várias linhas que nós temos, exatamente para atender esse público que não encontra hoje a meia. E algumas meias, a gente consegue chegar até o 3xG. Então, são meias que realmente se adaptam aí a grandes membros. Ah, é legal. Eu percebo também que na grade da Venosan, a gente consegue ter também tamanhos maiores do que se acha no mercado. Que eu acho que é um diferencial da empresa, né? Porque tem meias que você não chega no tamanho. Não consegue encontrar medida. E às vezes você tira a medida, ela passa do tamanho e você fala assim, não, a Venosan dá certo. E a pessoa vai e acaba pegando uma meia de qualidade, com conforto, você vê, né? Com esse controle climático, esse toque, o zíper, né? E tem a linha que é a famosa, que quando começou a Venosan era a Comfort Line e a Comfort Cotton, né? Isso. É aquela meia nossa mais antiga, aquela que a gente fala que é dos vovôs, né? Que eles gostam, que é uma meia um pouco mais rígida, porém é uma meia muito eficiente, ela tem uma compressão também bem eficaz, mas é uma meia que traz um pouco mais, ela marca mais ali, é uma meia que aparece um pouco mais. Então, o pessoal hoje tem buscado um pouco mais estética mesmo, um pouco mais de conforto. Porém, é uma linha que atende muito. Tem médicos, inclusive, que só prescrevem a Comfort Line, porque é uma meia mais antiga e é onde eles têm a segurança, que eles já conhecem a qualidade dela e eles prescrevem ainda. Então, realmente, a gente tem as meias para todos os tipos de público, de necessidade. Inclusive, Fernando, a gente trabalha, né, a gente adequando ao mercado brasileiro. Nós trouxemos agora os tamanhos curtos, né? Antes a gente só tinha os tamanhos longos da meia 3/4 panturrilha e 7/8. Então, adequando ao público brasileiro, que ele é de estatura menor que o suíço, nós trouxemos essa linha curta e longa realmente para atender a necessidade do mercado. Isso é importante porque, e como ela é fabricada no Brasil, ela acaba se enquadrando com a região, né? Sim. Do que uma empresa que traz tudo de fora, às vezes não sabe a necessidade do povo brasileiro, né? Sim, muda, né? O biotipo, o tipo das pessoas, dos países são diferentes, né? Clima, né? Clima, então a gente precisa se adequar ao clima, à estatura realmente do brasileiro. Não, é legal. É muito importante tudo isso que a gente está abordando hoje. Agora me fala uma coisa, e aquele paciente que vai viajar, o que você sugere da Venosan? Então, assim, a Venosan hoje, nós procuramos não trabalhar com um mix muito grande. Por quê? Fica difícil até para a loja ter, né, para o paciente. Então, nós temos produtos inteligentes que atendem várias necessidades. Então, hoje nós temos a Support Line, que é uma meia 18-23, e ela atende a necessidade tanto para viagem, para aquele paciente que trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, que sente aquele cansaço no final do dia e até para praticar esporte. Então, é uma meia muito dinâmica, você consegue utilizá-la em qualquer necessidade. Mas nós temos também a Leg Line, que pode atender essa necessidade. Nós temos a 6.000, que é uma outra linha. Então, depende realmente do que o paciente está procurando. Ah, legal, ó. Importante. Falando em 6.000, eu gosto muito de falar e citar da 6.000, que às vezes aquele paciente que chega ali na loja, e às vezes ele pegou ele desprevenido, ele não está com uma condição financeira naquele momento para estar comprando uma determinada meia de compressão. E eu acho que a 6.000 ela encaixa super bem no custo, né? Sim, e no benefício, sim. Né? Ela atende aquele paciente também que nunca usou e às vezes não sabe se vai aderir ou não. Então, de início, ele começa como uma meia de entrada, a 6.000, e depois que ele vai precisando fazer uso, ele vai buscando uma meia mais tecnológica. Porém, é uma meia excelente, que ela atende a necessidade de compressão. Ela só não tem o efeito climático da Ultraline, e o toque dela é um pouco diferente, mas é uma meia também extremamente confortável e que atende com um custo baixo. Isso é muito importante, porque a Venosan, como a gente tem percebido, ela tem uma linha muito grande de produtos e ela acaba adequando com a necessidade do paciente. E é legal uma empresa que pensa também no paciente, sim, né? Sim. Que pensa no usuário, né? Você vai ver que isso daí vem até pela paixão do seu Kaiser, né? Sim, Quando sim.
se apaixonou aí pela brasileira, né? Ela falou assim, puxa, ela trazer uma coisa legal pro país, Sim. né? Uma coisa diferente, né? A visão é muito humanizada hoje, né? Do seu Kaiser, da Venosan. É uma empresa que a gente fala que tem aquele jeito familiar. Então, é uma empresa que olha muito para as pessoas. Não é só para o produto, né? Então, é entender as pessoas, entender a necessidade e trabalhar em cima disso, de trazer mais qualidade de vida no dia a dia para aquelas pessoas realmente que precisam. Porque, assim, problema circulatório é um problema que incomoda, né? As varizes doem. Então, assim, realmente prejudica a qualidade de vida da pessoa. Então, a gente realmente busca o melhor, o conforto, a tecnologia para trazer o melhor para o paciente. Eu vejo que é interessante uma coisa, né? A gente fala do Brasil, que é um país tropical, um país quente, né? E ele sendo um país quente, imagina pôr na cabeça, né, do brasileiro, olha, você precisa usar uma meia de compressão, né? Então é muito importante essa empresa que pensa no usuário brasileiro, Sim. né? Na necessidade dele, por conta do calor, né? Sim. Eu tenho pacientes assim que no verão nem aderem ao uso de meia. Então olha a ideia da 4000, né? Que é a linha 4000 que tem esse controle climático. É muito importante isso. A gente está contando nesse nosso podcast, não só falando do produto, mas falando o toque de carinho, né? Da necessidade do paciente. Porque, né, o verão, a pessoa debanda, né? Um país tropical como o nosso, realmente é cultural, né? Nós temos o hábito realmente de usar cada vez menos roupa, porque realmente é muito quente. Então, a gente trabalha também a mentalidade, né, do paciente, de que ele precisa fazer esse tratamento e fazer ele entender que depois com o hábito, não fica tão ruim. Então, assim, na verdade, às vezes ele tem um preconceito, né, de utilizar, e aí também vai da loja, né, do profissional, porque muitas vezes o médico acaba não conseguindo passar todas as informações para o paciente. Então, os profissionais na loja, eles vão também levar esse conhecimento, explicar que não vai ser tão ruim, que ele vai conseguir utilizar com conforto, que ele vai se habituar, né? Então, realmente, a gente busca trazer levar conhecimento para o paciente, para ele entender o quanto vai ser benéfico para ele no dia a dia, né? Isso é legal, né? Porque fazer bem só faz bem. Exatamente. A meia é uma coisa, né? Que ela tem que ser usada e fazer parte como se fosse um óculos no seu dia a dia, Sim. né? E não só o paciente, às vezes, que tem um problema vascular, mas aquele paciente que às vezes tem uma perna cansada, que quer não ter aquele desconforto no final do dia, aquela perna inchada, né? Que às vezes não é nenhum problema vascular, Sim. né? É condição do dia a dia, do trabalho, né? Exatamente. E também a gente vê muito para prevenção, né? Então, assim, mulheres principalmente que têm tendência a ter vasinho, a gente começa ali depois dos 30, né, com aqueles vasinhos incômodos. Então, se você começar a utilizar cedo, você já usa como prevenção, né? Eu sou uma pessoa que eu uso realmente a meia no dia a dia, com a intenção de prevenção e também pelo cansaço das pernas no final do dia. Às vezes a gente precisa chegar em casa e colocar as pernas para cima, né? De tão cansado que tá. Então, você utilizando a meia durante o dia, você não vai sentir essa necessidade, porque na hora que você retirar a meia, suas pernas vão estar descansadas, elas não vão estar edemaciadas. Então, é um gesto de carinho com você mesmo, de cuidado, né? Isso é muito legal. Fico muito contente de saber que a Venosan tem esse cuidado, né? E o paciente está com dificuldade de pôr a meia, tem a com zíper. O paciente está com um problema de calor, tem a meia para calor. O paciente quer uma meia mais delicada, tem a meia mais uma meia mais em conta, tem a mais em conta. E me fala um pouquinho sobre o Red Wrap. Então, o Red Wrap é um dispositivo, também é um produto altamente tecnológico, é um dispositivo de velcro, né? Então, ele vem no sentido de substituir a meia, trazendo uma grande compressão e uma facilidade para o paciente utilizar. Então, hoje a gente está aí, né, com muitos casos de lipedema, linfedema, né, que são patologias que hoje são mais conhecidas. Então, as pessoas têm esse conhecimento e conseguem saber e buscar também tratamento. Então, nós temos essa linha que são várias peças, que ela vai desde os dedos dos pés até a raiz da coxa. Então, a gente consegue tratar o paciente
né, por inteiro, ou somente aquele local do membro que está necessitando do tratamento. Então, é uma linha que traz conforto, autogestão, então o paciente consegue tirar, adaptar conforme a necessidade. Então, ele vai fazendo o gerenciamento de compressão, né, e ele consegue trabalhar, fazer todas as atividades dele com um produto que ele vai conseguir tirar e colocar a hora que ele quiser. Então, é uma linha muito interessante que a gente usa não só para lipedema e linfedema, mas também para tratamento de úlcera, para aquele paciente que não se adapta à meia comum, né? Então, ele vem aí para abranger essas necessidades onde a meia não atende. Puxa, que legal. E ela é bipartida, então, né? Ela vai do pé até a coxa e vai... Sim. Coxa, perna, panturrilha, tornozelo. São 6 peças que ela vai se sobrepondo, né? E um diferencial muito grande dela também é que ela tem a sobreposição de 50% sobre ela. Então, não é um produto que você vai colocar e ele vai deixar ali espaço para causar um edema, machucar. Então, nós pensamos em tudo isso também. É um produto que ele continua, né, linear, e ele cobre todo o membro. Ah, que legal. Então, você consegue ir colocando as 6 peças, e sobrepondo para que ela faça o tratamento completo. Ah, legal. É legal para vocês que estão assistindo o nosso podcast. Então, você vai sobrepondo e vai fechando com velcro. Então, você consegue controlar ali, porque imagina, você faz uma compressão aqui, deixa um espaço e comprime aqui, vai ter um edema ali, bem naquele espacinho. E parece que não. Mas quando fica, forma. É impressionante, né? A gente melhorou o que já existia no mercado, na verdade. Então, nós buscamos entender, né, o que tinha no mercado, o que precisava ser melhorado. Então, a gente trouxe essa tecnologia aí que não traz mais alguns problemas que tinha no passado. Legal. Vamos falar agora um pouco sobre fusão, né? Sobre a linha de vocês, que eu tenho também, nós temos na nossa loja. Uma linha muito interessante, que a gente quer trazer aqui para o nosso podcast. A linha das bombas, né? É Dr. Life? Isso, Dr. Life. É nossa linha de compressores pneumáticos, né? Então, nós temos a LF900, que é o nosso compressor pneumático, que nós temos a perneira, né? Que faz a drenagem linfática no paciente. Então, aquele paciente também que tem a questão do edema, qualquer... patologia circulatória ou linfática, ele consegue fazer esse tratamento. Então, nós temos as perneiras, temos as braçadeiras, temos o meio corpo. Então, ele consegue fazer esse tratamento, essa drenagem linfática em todo o corpo. É um produto diferenciado que vem no mercado aí muito forte e consegue atender. E é um produto que pode ser usado tanto em clínicas, como o paciente que tenha, né, uma patologia, ele também pode ter esse produto em casa, para ele fazer a drenagem dele diária. Ah, é legal. Nós temos no nosso estabelecimento, lá na Cirúrgica Bandeirantes, aqui em Jundiaí, né? Nós temos a bomba, a gente loca esse tipo de equipamento, a pessoa compra a perneira, né? A região que ela quer atingir da região do corpo dela, a gente loca o equipamento, é super fácil de mexer. Sim. Você programa, né? Ela tem um time que ela trabalha, sim. É muito interessante. Né? Ela já vem pronto ali, né? Todas as utilizações. Então, é muito fácil do paciente realmente, ele mesmo utilizar, né? E é um conforto, né? Para ele estar fazendo ali. Sim. Ele vai fazer na casa dele. Então, é um protocolo ali que ele faz que vai ajudar muito, associado à meia, outros tratamentos, a diminuir esse edema. Muito prático. E nós temos também a DVT, né, Fernando? Que é aquele compressor intermitente, que é usado normalmente no intraoperatório, né? E aí a gente também usa no pré e no pós, que é para não causar a trombose, que é um risco muito grande hoje que se tem em cirurgias de longa duração. Então, é quase que padronizado, na verdade, utilizar o compressor, né, intermitente ali para não ter esse risco de ter trombose pós-cirúrgico. Sim, sim. Eu já passei por alguma intervenção cirúrgica e foi muito interessante mesmo, porque ele vem com uma perneira basicamente descartável, né? Sim. Que ele veste. Basicamente, quem já passou por alguma cirurgia sabe do que a gente está falando, né? E aquela bombinha que fica, sim, ali no leito da cama, né? Isso. Sim, isso é muito legal. Hoje em dia se toma muito cuidado com isso, né? Né? Os médicos, né, em geral, eles estão tomando todos os cuidados realmente para que o paciente
passe pela cirurgia e tenha segurança depois, né? Então, é isso que a gente faz, levar a segurança, ajudar a levar essa segurança para o paciente no intra, né, no pós e no pré-operatório. Então você vê que a Venosan é uma multi-empresa, né? Sim. Ela cuida tanto na parte de meias, tem essa parte da Dr. Life, que são as bombas, né? Sim. E vamos falar um pouquinho da linha de vocês, que é a Lennox, é isso? Isso, nós temos também. Quais são os produtos? A Lennox, ela é uma empresa argentina, né, onde nós temos parceria, fabricação argentina, então o produto ele é importado. E nós trabalhamos com as palmilhas, também de alta tecnologia, de geopolímero. O geopolímero, ele se diferencia do silicone, então ele tem alta durabilidade, maleabilidade maior, né? Então é um produto realmente muito bom e muito durável. Então nós trazemos esse geopolímero para várias linhas de palmilha que nós temos, calcanheira, palmilha inteira. Nós temos a palmilha com ogiva, que é aquela palmilha que ajuda também no retorno venoso. Então, ela vai ajudar também, associada à meia, a trabalhar a circulação. Né? Temos uma linha bem grande aí de palmilhas e temos também as próteses mamárias da Lennox. Também em várias numerações, uma prótese macia, confortável para atender aí as pacientes pós-cirurgia, né? Mastectomia. Sim. Certo. E ela também é dividida assim em gota e triangular? Nós temos um modelo, único modelo, que ele é em gota, porém tem um detalhe da nossa prótese, que você pode adequar ela ou em pé ou deitada. Então, vai depender do tipo de mama que a pessoa tira e da onde ela houve a ressecção, de onde ela tirou, né? Porque às vezes tira um pouco mais axilar. Então, você consegue moldar ali para a necessidade da paciente. Puxa, que legal. Então, você tem um produto 2 em 1 aí, basicamente, até 3, né? Dependendo da situação. Sim. Puxa, que interessante, né? Mais uma linha que a Venosan do grupo aí, né? Do grupo Venosan, que é essa fusão inteira aí, que pode proporcionar para o cliente, né? Então, uma empresa, e tudo fabricado aqui também ou não? Algumas coisas sim, algumas coisas não? Sim. Hoje, fabricado aqui, nós temos toda a linha de meias, né? Os nossos outros produtos são importados. Nós temos os curativos, né? Entrando na linha. Eu falo que nós temos quatro linhas, 4 pastas, na verdade, né? Que são as meias, né? Da Venosan. Nós temos a Dr. Life, a Lennox e a Lohmann Rauscher. A Lohmann Rauscher foi essa empresa que fez uma fusão com a Venosan em 2018. É uma empresa austríaca-alemã e ela veio com uma linha de curativos e bandagens compressivas. Então, ela veio para complementar a nossa linha e trazer mais produtos. Então, hoje a gente pode falar que nós temos a linha completa de tratamento. Nós somos líder mundial em tratamento de terapias compressivas. Hoje só nós temos realmente todos os produtos para tratar o paciente. E a Lohmann Rauscher veio com essa ideia de alta tecnologia nos curativos. Então, nós temos curativos ali com antimicrobianos. Nós trabalhamos hoje com o PHMB, com o alginato de cálcio e com a prata. Então, nós temos curativos para atender todo tipo de ferida, todo tipo de necessidade, para maceração de borda, né? Nós temos com a carvão ativado, que é para feridas infectadas com odor. Então, a nossa linha de curativo é muito grande e com uma alta tecnologia realmente, líder mundial no mundo, na verdade, a Lohmann Rauscher. Sim. A Lohmann, né? A gente até fala lá na loja como LR, porque é um nome até um pouco complicado de se falar, né? Mas é Lohmann Rauscher, né? É uma linha que a gente tem no nosso estabelecimento. A gente tem as ataduras inelásticas, né? Sim. Nós temos também os curativos que são Suprasorb, é isso? Suprasorb A mais a G Pro, né? Que tem os 2 ativos e ele também é de hidrofibra. Então, é o curativo mais tecnológico hoje que nós temos, que atende aí a necessidade de uma cirurgia infectada, uma úlcera infectada, né, que ele vai conseguir tratar. E temos a linha de Liquacel, que é que a gente fala que é PHMB, que é uma linha inteligente, que ela faz uma absorção vertical, né, que ela não vai deixar com que se espalhe aquela infecção. Então, por isso que eu falo que é tecnologia. São curativos inteligentes. Então, você vai colocar o curativo e ele vai fazer a função dele ali para aquela ferida específica.
É importante. Por isso que é importante também, né? A avaliação de um vascular, Sim, de um feridólogo, né? sim, Ou de um enfermeiro, para estar sim. sempre avaliando para que tipo de curativo usar naquele determinado local ou naquela Sim, determinada ferida, né? sim, exatamente. O, a linha, então, da Venosan, então, ela tem... Ó, veja só, a gente falou em 4 linhas, né? Então, é muito importante, quando você está com o seu médico, no hospital, ou em qualquer clínica médica, né? Quando a pessoa falar e receitar para vocês assim, Venosan, então você sabe que é uma empresa que você pode confiar. É uma empresa que tem uma gama grande no mercado, que veio para atender todas as necessidades do seu público, né? Então, é uma empresa que é consolidada, é uma empresa que faz parte do grupo da Cirúrgica Bandeirantes, lá da nossa loja física, por isso que eu quis trazer aqui para o nosso terceiro podcast aqui do TVCIR, para contar para vocês saberem quem é a Venosan, né? Qual é a empresa, o que ela faz, tudo que está por trás de simplesmente um produto na caixinha, né? Então a ideia do nosso podcast sempre foi fazer isso daí, contar para vocês a história das empresas. Olha que interessante o nosso podcast hoje, né, Flávia? Sim, Tá contando de uma empresa que às vezes a pessoa já viu o nome do curativo, sim, não sabe que é da Venosan, então você pode confiar. É um curativo que, se você pegar uma receita e tá escrito lá LR ou Lohmann-Hauscher, né? O médico falou Lohmann-Hauscher, fala, puxa, é do grupo Venosan. Eu posso confiar, eu posso acreditar, sim, né? sim. Que vai ter um resultado, né? Sim, é isso mesmo. A Venosan realmente vem com essa proposta de trazer conhecimento. Isso que a gente está fazendo hoje é importante. A gente está levando conhecimento ao nosso cliente final. Porque muitas vezes ele vai comprar um produto e ele não sabe de onde vem, ele não conhece a história. E é importante levar esse conhecimento porque vai trazer mais credibilidade, ele vai entender a história da empresa, vai entender que a empresa é uma empresa séria, idônea, né? E hoje, com mais de 60 anos no mercado, então, é uma empresa que sabe um pouquinho, né? Que tem Sim, um com pouquinho de certeza. conhecimento. E eu já percebi também que é uma empresa, tá? É muito importante para você aqui que está vendo o nosso podcast, que é uma empresa que o saque funciona, né? Quando você tem um problema, uma troca, e pode acontecer, Sim. funciona. Então isso é muito importante no mercado, principalmente na linha médica hospitalar, que às vezes as pessoas ficam carentes, né, de informações, e a gente sabe que a Venosan resolve, né? Sim, o atendimento ao cliente, né? A gente preza muito por esse cuidado com o cliente. Então, o nosso saque realmente ele é muito ágil, muito hábil, e nós procuramos resolver todos os problemas rapidamente, para que não gere nenhum desconforto com o paciente, né? A gente, se não temos grandes reclamações aí no Reclame Aqui, então nós somos uma empresa realmente que dá esse retorno e tem esse cuidado com intercorrências que podem acontecer, que é normal, né? Sim, sem dúvidas, né? O importante é resolver, né? Sim, Esse que é o mais sim. legal, que eu acho. Por isso que a Venosan, o grupo, está na Cirúrgica Bandeirantes, por conta da credibilidade e por ser uma empresa que é séria, né? Que está no mercado Sim. mesmo para realmente atender a necessidade do lojista e do cliente final, né? Então isso é muito importante. Sim. Eu fico bem lisonjeado em ter a marca Venosan no nosso estabelecimento. E uma coisa que eu queria que você contasse para nós, assim, esse quase 2 anos de Venosan, né? Uma história engraçada que aconteceu, que você poderia contar pra gente. Você foi visitar um cliente, foi visitar um lojista, estava falando com alguma turma da sua equipe. Um fato engraçado que já aconteceu. Deixa eu pensar. Alguma coisa engraçada? Ai, não sei. Tipo, o paciente pediu para... Não teve nenhum caso assim? O paciente pediu... Era uma meia 3/4, acabou saindo com uma 7/8, e aí depois era com ponteira, ele pediu com ponteira, aí era sem ponteira, ou você foi fazer um treinamento com alguém, a pessoa não tem alguma coisa interessante assim que já aconteceu? Que você fala, olha, a gente no dia a dia na rua, né, a gente fazemos visitas aí, acontece muita coisa, né, mas hoje a gente tem uma parceria muito grande com
o lojista, a gente realmente procura atender com cuidado e a gente cria um vínculo realmente, né? Eu falo que nós trabalhamos ali o relacionamento. O produto é importante, mas você tem que ter um bom relacionamento. Então, na verdade, é tudo muito leve, muito divertido. A gente procura realmente levar essa leveza, né? Porque já é um ambiente difícil, onde a gente trata pessoas que estão com problemas, né? Então, a gente realmente busca ali trazer esse relacionamento leve, gostoso, saudável. E assim que acontece em muitos casos de pacientes que, por falta de informação, então às vezes eles pedem um produto e não é, então a gente tem que ter aquele jeitinho ali para ensinar, para direcionar. Sim, isso é importante. E algum fato assim que te comoveu? Olha, eu vou te falar, Fernando, o que me comove muito é a questão do linfedema, né? Então, hoje nós temos um problema de saúde pública, na verdade, onde os casos de linfedema, além de não serem tratados, às vezes, como deveria ser, a população um pouco mais necessitada. Então, nós vemos casos realmente gravíssimos, muito já avançados, né, da relação do linfedema. Então, o que eu sinto muito é quando eu vejo aquele paciente com aquela perna que antigamente a gente chamava de elefantíase. Que não está ligado, né? E ele não tem o conhecimento, né? Ele não tem o entendimento para aquele tratamento. Então, isso é uma coisa que comove muito a gente, aquele paciente com esse diagnóstico, esse problema, né? Que é um problema que acontece muito no Brasil e, às vezes, por falta de informação, esse paciente não faz o tratamento adequado, não consegue realmente se cuidar, a saúde pública, às vezes, não dá toda essa assistência. E esse paciente, inclusive, a gente procura tratar com muito cuidado, muito carinho, porque é uma doença que judia, né, muito deles. Então, isso sempre me comove, esse paciente com um membro muito elevado, que ele não consegue atividade, trabalhar, ele não consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Então, a gente realmente traz esses produtos também com a intenção de ajudar aquela pessoa. Não é só vender o produto, você quer ajudar, resolver o que você falou. Você ajudar aquele paciente a se curar de uma coisa que faz mal, que prejudica a qualidade de vida dele, né? Mexe até com o emocional, o intelectual, Exatamente. né? O direito de ir e vir, né? Porque a pessoa não se locomove. A dependência de uma outra pessoa para fazer as coisas, né? Ele perde ali a autonomia. Puxa, é bem interessante, né? Então veja que o nosso podcast, que ele foi uma conversa muito legal falando sobre a Venosan, da linha toda da Venosan. A Flávia dispôs desse tempo para estar vindo aqui falar com a gente. Nós terminamos aqui agora basicamente o nosso podcast, ela contando realmente desse caso, né, os casos mais que comovem, né, o Brasil e comovem os vendedores, a linha geral, né, de quem trata de feridas. Está no dia a dia ali, né? Então é bem interessante e você vê que a Venosan tem esse olhar de cuidar do paciente, né, de se comover com a situação, né, porque realmente a gente trabalha com vendas, a gente vive de vendas, mas é importante você dar aquele toque, aquela ajuda na hora que a pessoa precisa, né? Sim, é um ser humano ali, né? Por trás daquela venda. Então, Exato. E é o que você falou, muitas vezes tem os problemas emocionais que acompanham a doença dele, né? Ele já está no momento mais sensível, né? Então, às vezes, até um acolhimento no atendimento, esse cuidado, faz toda a diferença. Toda a diferença. Legal, Flávia. Foi muito legal o nosso bate-papo aqui hoje no nosso terceiro podcast aqui no TVCIR. E eu gostaria que você encerrasse falando o que você achou do nosso bate-papo e se você achou uma nossa conversa bem interessante, Sim. bem legal, por favor. Sim. Eu acho que tudo que você pode levar conhecimento ao próximo é interessante, né? Então, assim, é um projeto muito bacana e eu quero que você conte sempre com a gente, porque precisar. Estamos nessa parceria há muitos anos. E eu deixo aqui o convite para que as pessoas conheçam a Venosan, entrem no nosso site, no nosso Instagram, conhecer melhor os nossos produtos. Até quando for na loja, já tem o conhecimento, já sabe o que é. E nos colocamos à disposição também aí para quem tiver dúvida, quiser saber um pouco mais sobre os produtos, pode procurar, tem os nossos contatos lá no nosso site. E é um prazer, eu que agradeço imensamente por estar aqui. Legal, o prazer é nosso, nós estamos encerrando o nosso podcast hoje. E não esqueça de
assistir lá no TV Cir. É o podcast da Cirúrgica Bandeirantes. Obrigado, pessoal, e até a próxima.